a mais um podcast e hoje o papo é letramento matemático. A nossa convidada, amiga muito querida, a Carla Cristina. Olá, é uma satisfação poder participar desse podcast e me sinto até lisonjeada com esse convite. Desde já agradeço muito por terem lembrado de mim e por ter trazido essa temática tão importante que é a respeito da matemática. Para os apaixonados por matemática como eu, a gente vai ter bastante a conversar. Imagino, Carla, nós já tivemos um podcast com o professor Carlos Alberto Simas sobre essa temática. E a gente percebe o quanto ela é necessária, não é verdade? Lá na ponta, na aprendizagem dos nossos estudantes. Por isso a ideia de nós discutirmos sobre essa temática. E a questão do letramento me chama bastante atenção. Com certeza você vai contribuir muito para a nossa aprendizagem. Carla, antes de falar desse tema, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua vida dentro da educação. Como foi? Como que o bichinho da educação te picou? Olha, é um bichinho que pica a gente e que a gente se torna viciado pela arte de educar, pela arte de ensinar. Eu estou na educação há quase 28 anos, por incrível que pareça, né? Não façam contas, embora o assunto seja matemática, mas desde o magistério eu já atuava em algumas unidades escolares e aí eu fui percorrendo, né, a carreira, sendo professora, fui coordenadora pedagógica em algumas instituições, cheguei a trabalhar com formação de professores e atualmente estou ainda na área da educação, mas agora numa outra vertente, né, tendo um novo desafio e conhecendo mais uma das etapas deste grande processo educacional e de cada unidade escolar. Que bacana. Então você é professora dos anos iniciais, é isso? Sim, sou professora dos anos iniciais. Aqui antigamente era conhecida como polivalente ou ainda é? Sim, ainda nós colocamos como assim, nós somos regente, mas aquele polivalente por quê? Porque ele trabalha com mais de um componente curricular. E aí, como nós vamos falar de matemática, Carla, eu tenho uma pergunta que as pessoas elas costumam fazer, né? Eu já ouvi muitas vezes. Lá na base, né, nos anos iniciais, por que a matemática é tão complicada, é tão difícil? E muitas vezes é lá que o aluno começa a rejeitar a matemática. Você teria algo a falar sobre isso? Então, aí a gente vai começar já a falar do letramento, né? A matemática, ela sempre parece ser um bicho de 7 cabeças para todos. Eu acho que você também já deve ter ouvido a seguinte expressão, onde eu vou usar isso? Para que serve matemática? Para que eu preciso saber se existe calculadora, se existe celular? Mas assim, nós vivemos no universo matemático. E aí é que entra o que? A importância do letramento matemático. E o que vai ser esse letramento matemático? A gente já começa lá com Paulo Freire. Paulo Freire ele diz que a leitura de mundo ela precede a leitura da palavra, ou seja, todos nós já viemos com uma história, nós já viemos com uma leitura daquela cultura já existente, nós já estamos inseridos em um contexto. Então, matematicamente, nós já Nós já conhecemos algo a respeito deste componente. A diferença é que a visão técnica ela acaba se perpassando a visão de se construir. Talvez é essa a grande dificuldade das pessoas. Elas olham o procedimento, mas elas não entendem que a matemática ela já está enraizada dentro de nós. E como trazer isso, né? Porque pelo que eu entendi, o aluno ele traz algum conhecimento matemático, né? Exato. E assim, como que a escola pode pegar isso que o aluno já tem, né, esse conhecimento prévio, e de fato mostrar para ele essa importância e também desmistificar, né, essa ideia do bicho de 7 cabeças. Nós vamos fazer um teste aqui agora. Esse copo que está na sua mão, você vê matemática nele? Olha, agora, depois de estudar um pouco, né, ouvir o Carlos falando também, aqui dentro tem a questão da quantidade da água. Sim, né? A gente consegue ver o que? Milímetros, a gente consegue o que? Ver as grandezas e medidas através das medidas de capacidade. Mas só aí, e o formato dele?
Aí eu já não consigo. Então, a gente já consegue o quê? Esse formato, a gente vê o quê? Que ele já tem uma forma mais cilíndrica. No começo, a gente consegue ver uma forma geométrica mais circular. Sim, é então, ou seja, ao nosso redor, nós estamos o quê? Nesse lugar que nós estamos uma caixa matemática poliédrica. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa despertar na criança a capacidade de o quê? De formular, de empregar e de interpretar a matemática de uma maneira o quê? Contextualizada. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu preciso mostrar para ela que ela está inserida nesse universo matemático. E que se ela olhar ao redor dela, tudo que ela ver ao redor dela vai ser matemática. Nós temos aqui um ambiente tematizado para receber o podcast. Esse ambiente ele está sendo matemático. O nosso tempo neste podcast, ele é matemático. O formato dos móveis, o mobiliário utilizado, ele é matemático. Até o nosso corpo, ele é composto por matemática. Nós temos o quê? Um corpo simétrico. Então, tudo é matemática. Então, a primeira coisa que o professor faz é fazer o quê? A criança observar a volta dela e ver a matemática o quê? Na vida. Quando a criança consegue ver a matemática na vida, ela vai ver o quê? Que a matemática faz todo sentido, que ela já vive a matemática. Então, aí vem a pergunta. Eu ensino matemática para resolver um problema ou eu resolvo um problema para se ensinar matemática? O que você acha? Olha, eu acho que deveria resolver problemas para ensinar matemática. Exatamente. Então, partindo dessa contextualização, a gente começa o quê? A propiciar para a criança a resolução de situações e problemas. Para daí a gente começar o ensino da matemática. Apenas uma unidade temática? Não, a matemática ela não se resume apenas a números. Ela abrange outras unidades temáticas. Mas para isso, o professor ele precisa trabalhar por competências. Ele precisa desenvolver na criança uma atitude investigativa. E como fazer isso, né? É verdade. Então aí cabe ao professor ter esse conhecimento, né, Carla? Porque se o professor não consegue ter esse olhar, né, como você disse, contextualizar o ambiente que o estudante está, se o próprio professor não tem esse olhar matemático, ele não vai conseguir ensinar para o estudante. Exatamente. Então, volta de novo, como nós já falamos anteriormente em outros podcasts, a necessidade mesmo da formação desse professor, né? Esse desenvolvimento contínuo, para ele buscar possibilidades para facilitar o ensino e aprendizagem de matemática. Sim, não é tarefa fácil porque quando nós iniciamos a nossa conversa, o ensino de matemática, há muitas décadas, ele vem de uma maneira muito técnica. Como eu falei, lembra da pergunta? Eu ensino matemática para se resolver problemas. E eu devo fazer o contrário, mas para isso requer o quê? Competências a serem desenvolvidas, contextualizar. E isso requer o quê? A formação docente, requer estudo, requer preparo, mas sobretudo o professor entender que aquela criança ela traz consigo uma cultura, ela traz consigo uma leitura de mundo matemático e assim como nós alfabetizamos, nós precisamos também matematizar essa criança em contexto de letramento. E como matematizar essa criança em contexto de letramento? A primeira coisa, mostrar para ela que ela está inserida no universo matemático, como eu já mencionei. Segunda coisa, ao invés de eu ensinar para resolver, eu proponho o problema para poder ensinar. E aí eu vou muito além do que. Mas como que uma criança vai ler um problema se de repente ela não sabe nem ler? Nós sabemos que nós passamos por um contexto onde há ainda uma defasagem, né, de aprendizagem, de objetos de conhecimentos a serem contemplados dentro do segmento, que todos ainda estão se adaptando e avançando gradativamente para recuperar essas lacunas, né, que o contexto pandêmico trouxe em diferentes esferas e segmentos. O professor ele pode muitas vezes usar a oralidade para fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Numa sala de aula de anos iniciais, chegam o quantitativo de alunos, meninos e meninas.
Então, o professor pode começar dando um bom dia, uma boa tarde. Ele pode falar, turma, quantas meninas vieram hoje? Vamos dizer que a classe tenha 30 crianças. Ah, hoje vieram 10 meninas, professor. E quantos meninos vieram? 15 meninos. Ali o professor ele pode fazer o quê? As boas perguntas. Então, vieram mais o quê? Meninas ou meninos? Automaticamente a turma vai ter o quê? Eu não estou ensinando algoritmos, mas eu já estou ensinando a criança a pensar matematicamente. Vieram mais meninos, professor. Quantos meninos a mais será que vieram hoje? A mais. Ou seja, eles já vão... Eles não fizeram, não têm ainda a noção do algoritmo da adição. É a ideia do cálculo mental? Não? Exatamente, que é uma das competências que a BNCC traz para nós. A criança ela precisa ter essa atitude investigativa, precisa desenvolver esse raciocínio do cálculo mental, do raciocínio lógico, para quê? Para futuramente ela conseguir solucionar as situações e problemas quando ela estiver no registro escrito. Então essa é uma possibilidade que às vezes o professor ele pode explorar. Quando as conversas em sala de aulas têm intencionalidade, todos os momentos eles podem ser explorados o quê? Para matematizar essa criança a todo tempo. Muito interessante, né, Carla? A ideia de contextualizar, a ideia do cálculo mental e direcionar esse estudante para pensar sobre, né? Não só a continha lá na lousa, né? Mas ele pensar no ambiente dele, né? Quantas fileiras nós temos, quantas carteiras em cada fileira. Sim, exatamente. Assim. Até lembrando de um outro exemplo, por exemplo, nós estamos lendo numa caixa poliédrica. Nessa caixa poliédrica eu tenho mesas e cadeiras. Então eu posso começar a ensinar multiplicação para uma criança no primeiro ano? Será que ela vai conseguir? Sim. Se de repente eu estiver numa sala, 30 crianças, e eu falar para ela que eu vou precisar fazer um grupo, 3 grupos, quantas crianças ficarão em cada grupo? 10 crianças? 10 crianças. Mas neste momento, quando o professor propõe esse desafio através da oralidade, as crianças vão pensar em diferentes estratégias para mostrar chegar no resultado, essa divisão ou essa multiplicação. Ou de repente, pessoal, nós temos aqui a sala, vamos organizar então, nós temos 30 lugares. Como nós podemos organizar em fileiras de linhas e colunas? Como vocês organizariam a nossa sala de aula? Ou seja, você está ensinando o que? O campo multiplicativo para a criança, você já está dando uma ideia de divisão para a criança, mas com o quê? Ela criando as suas estratégias pessoais para desenvolver. Você promove o raciocínio lógico, sem ainda propiciar o algoritmo para que ela tenha esse interesse, para que ela se veja pertencente, para que posteriormente ela venha ao quê? Quando eu trouxer a linguagem mesmo dentro do componente e alicerçado nas habilidades que ela precisa aprender segundo a base nacional comum curricular, ficar muito mais claro, muito mais fácil, muito mais evidente para o aprendente. É verdade, quando ela começar a trabalhar com os algoritmos, sim, os algoritmos. Que são os números, é isso? Seriam os cálculos em si. Por exemplo, para eu fazer uma adição, eu preciso ter o quê? Uma soma de parcelas. Ali eu estou fazendo o algoritmo daquela operação. Então, eu não preciso primeiro trazer a parte técnica. Isso, porque foi assim que nós aprendemos. Foi aí a nossa resistência com matemática, porque a gente tinha que aprender o quê? A armar a continha, a subir o número, a separar as casinhas. Então, era muita coisa que o quê? Tinha significado pra gente? Não. Agora, se eu coloco o contexto que a criança está vivendo, isso dentro da BNCC se chama modelagem. Então, nós trazemos o que? A modelagem, a gente traz uma situação real para a criança, para que ela venha o quê? Pensar sobre e já despertar um raciocínio lógico. Automaticamente eu já estou fazendo o quê? Eu já estou letrando essa criança matematicamente. E esse letramento eu compreendo que é o pensar, né? Porque ela consegue pensar sobre essa matemática. E não a questão da memória, né? De utilizar a memória. Mas o pensar, o raciocinar, até chegar em um resultado. Né? Exatamente. E aí entra também a questão do investigador, né? Essa ideia de que não, eu vou buscar o resultado porque ele sabe que ele conhece.
É diferente quando você já apresenta aqueles números e aí ele se debruça ali naqueles números para tentar. Não, ele já fez isso, ele fez essa conta quando você questionou sobre as carteiras, né? Então isso é bem interessante, a necessidade de contextualizar. Porque se na base, né, o estudante tem essa dificuldade de matemática, aí aos poucos vai piorando, né? A tendência é piorar. Agora, se lá na base é bem solidificada essa questão da matemática, do raciocínio, né? E aí ele consegue avançar cada vez mais, que essa é a ideia, né, do processo. Exatamente, todo o processo ele é aspiral, mas assim, como nós falamos, é necessário que o professor consiga desenvolver essas competências de raciocínio, de argumentação, para quê? Para que o estudante venha o quê? A entender a matemática. E ao momento que o professor ele vai fazendo as boas perguntas, ele vai o quê? Promovendo que a criança cada vez mais ela amplie o seu repertório de investigação. Então, quando a criança, até no exemplo que eu dei, que ela vai ter que organizar os 30 lugares da sala em linhas e colunas, ela tem que pensar onde cada um vai sentar, tentar organizar ali, sem ainda falar de multiplicação. O professor ele vira para essa criança e fala, como você pensou para fazer isso? E a criança ela consegue trazer o argumento, ela está sendo letrada matematicamente segundo a BNCC. Lembra que nós falamos no início? Sim. Ele tem o quê? A capacidade de argumentar e pensar sobre o seu contexto. Isso faz toda uma diferença. Isso se torna mais leve na aprendizagem. Então não tem segredo. Nós já estamos inseridos num universo matemático. E o que nós precisamos fazer? Explorar esse universo matemático ao nosso favor. Sim. Dentro da nossa sala de aula, através das boas perguntas, trazendo a todo momento a questão da oralidade. Então, quando eu trabalho de forma oral e eu ali vou levantando aquilo que o meu estudante já sabe, já conhece e começo a investigar sobre como ele pensou para chegar naquela estratégia, seja por meio de um material de contagem, seja por meio de uma representação de desenho, seja por meio, se ele já estiver em determinadas séries dos anos iniciais, já tendo esquemas de contagem através de contas, ou já está até promovendo o próprio algoritmo, ele já consegue mostrar o quê? Diferentes possibilidades. A socialização dessas possibilidades, elas também trazem o quê? Um contexto social. Ele aprendeu o que ele vive. Perfeito, né? Então ele se sente inserido ali, né? Nesse ambiente matemático. Ele consegue compreender que a matemática não é só para fazer a prova de matemática. Exato. Porque no meu caso eu entendia que era para fazer a prova de matemática. Eu não via sentido, né? Assim, quando você falou no início, né? Para que eu quero essa... Por que eu tenho que aprender isso? Não é? E muitas vezes, Cacá, nós professores, nós por termos às vezes até esse trauma, essa questão com a matemática, nós temos dificuldade em ensinar para os nossos estudantes. Eu mesmo sou um exemplo disso. Até a minha primeira graduação eu tinha muita dificuldade em ensinar matemática, então eu fazia o efeito reverso. Primeiro eu ensinava técnica para depois resolver o problema. E eu percebia que o resultado dos meus alunos não era satisfatório. Então, assim, eles até iam nas outras disciplinas, os outros componentes, eles tinham um resultado mais satisfatório, mas matemática não, isso me incomodava enquanto profissional. E aí eu fui buscar cursos, fui procurar estudar, e até por eu ser da área de humanas, eu comecei a estudar alguns autores, entre eles eu até recomendo a Cátia Stocco, que é uma excelente autora para isso. Li um pouco de Paulo Freire também para tentar entender, porque o letramento ele veio forte agora do PISA, que reforçou o quê? O conceito de letramento ele veio do PISA, e a BNCC o quê? Trouxe essa vertente como um direito de aprendizagem. Sim. Mas até há 15 anos atrás nós não ouvíamos falar, nós só sabíamos falar o quê? Que tinha que fazer sentido para a criança. E como fazer sentido para mim enquanto docente? Foi aí que eu comecei a olhar que tudo ao meu redor tinha matemática, então eu comecei a aprender. E quando eu tomava um refrigerante, no fundo da latinha de refrigerante tem uma parábola, que a gente aprende lá no ensino médio. O bombom, aqueles famosos bombons que a gente compra de determinadas marcas,
Eles são uma parábola matemática. E aí, quando eu fui ouvindo isso e lendo isso, eu, não, a matemática tem tudo, está na minha vida. Eu comecei a não olhar mais a matemática como um bicho de 7 cabeças, mas entender que ela faz todo um sentido e que a aquisição dos números, a aquisição do código numérico e da escrita numérica, ela vai ser só uma consequência quando eu me vejo pertencente a esse processo. Mas para isso, o que eu precisei fazer? Sobretudo, começar a trabalhar com a oralidade dos meus alunos. E nessa oralidade ali eu já estava o quê? Promovendo o raciocínio lógico e fazendo eles terem uma atitude investigativa. Eu comecei a trabalhar a modelagem, ou seja, eu trazia contextos reais e histórias reais até da realidade das unidades escolares em que eu estava trabalhando, para que o aluno ele conseguisse viver aquele momento e pensar sobre aquele momento dentro das suas estratégias pessoais. Eu comecei a valorizar esses processos, socializar esses processos entre eles, para que eles entrassem no seu próprio conflito e conseguissem solucionar os possíveis equívocos que aconteciam nesse processo de aprendizagem. Para posteriormente eu trazer, sim, a linguagem técnica dentro da habilidade que eu gostaria de contemplar e dentro do objeto de conhecimento que eu gostaria de alcançar com os estudantes. A aula de matemática ela passou a ser o quê? Ela deixou de ser um monstro para ser a aula mais gostosa, porque eu posso usar matemática em tudo. A matemática ela não é isolada, ela trabalha muito com a questão das linguagens. Eu posso trabalhar a matemática dentro das artes. Então, se você olhar, tem muitos artistas, né, modernistas, entre outros, que usavam a matemática. Então, a gente também pode explorar ela dentro das artes. Nós podemos explorar a matemática dentro das ciências. Nós podemos explorar a matemática até na questão ambiental. Ah, com certeza. Então, não existe um lugar, até dentro da própria casa, até a família, ela pode, às vezes a mãe ou o papai fala que tem essa dificuldade de ensinar, mas ele está inserido no universo matemático, não tem uma profissão que não tenha matemática. Mas e quem falou isso para as gerações passadas, né? Exatamente. E aí cria-se, né? Muitas vezes os pais falam, mas eu também não sou bom em matemática, né? Era o argumento que muitas vezes nós ouvíamos, né? E ainda ouvimos. Ah, mas ele não é bom de matemática, eu também não sou. É uma justificativa, né? E às vezes o pai é tão bom, né, Cacá? Em matemática, por exemplo, nós temos nas unidades escolares nós trabalhamos pedreiros que fazem ali, conseguem fazer o quê? Cálculos de área, de perímetro, para construir as coisas, conseguem assim, às vezes até projetar, né? Tanto quanto uma pessoa graduada, usando apenas o quê? O seu senso matemático. Assim como existe o senso comum, existe o senso matemático. E às vezes ele não sabe. Importante você falar isso até para valorizar, né? Porque assim, veja o conhecimento que ele traz, esse conhecimento matemático. Quando você fala isso para o estudante, isso é importantíssimo, né? A questão de respeitar, né, o conhecimento do outro, não desvalorizar, né, nenhum tipo de profissão. Então, assim, é importantíssimo. Como você disse, a matemática realmente ela está no ambiente social, ela é nossa. O nosso corpo é matemático, né? E isso eu vim aprender depois, formando professores de matemática, que eles me explicaram. Então, assim, realmente é a maneira como você ensina. E para que esse estudante ele compreenda de fato onde está a matemática, que é ao redor, né? Exatamente. E quando o educador ele consegue explorar essa viés na sala, ele consegue trazer a família. Então essa família vai se sentir pertencente, esse estudante vai se sentir pertencente, ele vai olhar ao redor da casa dele, ele vai conseguir ver o quê? Todo o significado daquilo que ele aprendeu na escola. Quando ele vê, por exemplo, a mãe fazendo um bolo, ele vai saber o quê? Que aquele bolo tem um tempo de preparo. Eu estou trabalhando o quê? Medidas de tempo, né? Sim. Ele vai ver que a mãe usou o quê? Copos graduados para poder colocar aquela receita. Diferentes medidas, exatamente, né? As diferentes medidas. Ele vai ver o quê? Ele vai ver que na casa dele, por exemplo, se a mãe dele for, de repente, fazer um ajuste numa roupa, ela deve ter uma caixinha de costura onde ela tem uma fita métrica, que
Às vezes a professora também usa na escola para ensinar medidas de comprimento. Ele vai ver um relógio em casa. Ele vai ver em casa, de repente, uma calculadora. Ele vê no próprio celular uma calculadora com outros códigos matemáticos que vão propiciar o quê? Outras estratégias de cálculo. Ele começa o quê? A explorar e a ele ser o protagonista do seu próprio conhecimento. O intuito de se matematizar letrando é fazer com que o estudante, é promover com que o estudante ele seja protagonista do seu conhecimento. Porque quando ele se sente o centro daquela ação que ele está inserido, ele consegue aprender com mais leveza, com mais praticidade. Eu não sei se seria essa a palavra, mas isso consegue ser mais claro e evidente para ele. Diferente do que eu ser a detentora do saber e eu propor para ele uma técnica. Uma técnica que de repente eu não olhei o quê? Ao redor dele. Eu não olhei o quanto isso vai ser o quê? Relevante, importante, quanto ele vai se sentir pertencente a isso. E aí a gente vai em diferentes esferas. Né? Toda a criança está inserida nesse universo. De uma criança de uma periferia um pouco mais distante a uma criança, de repente, que tenha recursos, estratégias para ter um suporte. Então, a matemática ela vai além de qualquer recurso. Apenas a oralidade. Aqui, conversando, nós já discutimos a respeito de exemplos que podem o quê? Matematizar letrando. E o educador ele pode oportunizar isso, ele pode oportunizar também um ambiente escolar sendo um ambiente matematizador. Para quê? Para que a criança, o quê? Ela faça aquilo que Paulo Freire nos ensinou em 1988, que a leitura de mundo ela tem que preceder a leitura da palavra. Para que quando ela vier com a parte técnica, o quê? Eu ensinei a resolver o problema para depois eu ensinar a matemática, assim como a vida. A vida não nos ensina a resolver o problema, a vida nos dá um problema, muitas vezes. E nós o quê? Com as nossas estratégias pessoais, a gente acha o melhor caminho para quê? Para continuar vivendo e para resolver aquele problema. A matemática não é diferente. Eu acho que é por isso que ela é tão apaixonante. É verdade, Carla, você fala de uma maneira bem apaixonante da matemática. Eu estou aqui tentando raciocinar, olhando para os lugares, né? E imaginando assim, o importante é fazer com que o estudante pense em matemática, né? E não só resolva esse problema. Acredito que, para a minha aprendizagem hoje, o que fica é justamente essa questão, né? Você desenvolver esse pensar, para que você consiga, que esse estudante venha a ser, né, um protagonista. Porque em qualquer ambiente que ele estiver, ele será capaz de, né, resolver problemas. Porque ele ali desde o início, desde a base, ele foi letrado, se assim pode dizer? Sim. Então ele foi letrado nas questões matemáticas. Diferente, como eu já disse anteriormente, da memorização. Então, por exemplo, outro dia eu estava pensando quão dificuldade eu tenho nas tabuadas, assim, tabuada do 8, por exemplo, né? Então, assim, eu fiquei pensando, e é algo que você imagina, bom, foi algo que eu não consegui aprender lá na escola. Talvez se eu tivesse visto de maneira diferente, eu saberia te responder bem rápido 8 vezes 8. E para eu responder 8 vezes 8, eu tenho que fazer, né? E aí eu fico pensando, por isso que esse mês, assim, a gente trouxe vocês, assim, nossos amigos e que dominam essa parte de matemática, para a gente bater esse papo. Porque realmente há possibilidade de ensinar matemática de uma maneira mais interessante e que de fato aconteça a aprendizagem, né? Um aprendizagem significativo para quando ele for aí no processo da vida dele, ele vai aprendendo mais e mais, e não esquecendo, porque conforme eu fui decorando, né, aquela ideia da memória, você vai esquecer 8 vezes 8, porque eu só decorava para poder fazer na prova, chamada oral, mas eu não tinha um raciocínio. O que é 8 vezes 8? O que significa isso, né? Então, o pensar sobre é bem importante, porque quando eu descubro, aí isso ninguém tira de mim. Agora, memorizar, tira, o tempo vai tirar, né? Porque assim, aí, bom, já esqueci 8 vezes 8.
Exatamente. Até numa atividade lúdica, a professora poderia falar, turma, vamos lá. Se nós pegássemos 8 grupos de cada sala e tentasse multiplicar isso 8 vezes, quanto daria? Como que a gente poderia fazer? Então, assim, através da oralidade, o professor ele despertaria. Mas é o que nós falamos. Ainda há muito o que se estudar, ainda há muito o que se aprender a respeito de se contextualizar e de se conversar sobre matemática com intencionalidade. E isso requer o quê? Requer planejamento. Então, em qualquer série dos anos iniciais, nós temos o quê? Nós temos ali os objetos de conhecimento a serem contemplados. Eu tenho que olhar para esse meu objeto de conhecimento e eu tenho que, primeira coisa, eu resgatar a oralidade com intencionalidade. Quando eu faço isso, eu já consigo que parte do que eu pretendo contemplar já adquirido, porque quando eu vier com a técnica, essa criança ela já despertou o raciocínio lógico para poder aprender aquele objeto de conhecimento que eu pretendo desenvolver com ela. E é isso que muitas vezes não acontecia na nossa época, que trouxe esse trauma e que trouxe para a matemática um bicho de 7 cabeças. Mas hoje nós temos um diferencial. O letramento matemático é um direito de aprendizagem assegurado pela nossa base nacional. Então, cabe a nós agora fazer o quê? Utilizar disso em prol do quê? Do ensino da matemática. Fazer com que essas crianças, ao passarem as séries iniciais e irem para as séries subsequentes, elas tenham o quê? Não seria nenhuma base, mas elas vejam o quê? O quanto elas foram pertencentes a esse processo, que as próximas séries e conforme os níveis de conhecimento eles vão se avançando, ela consiga consolidar gradativamente o processo dela de aprendizagem. Nossa, perfeito isso. Eu entendo que não é o recurso a ser utilizado, mas a intencionalidade de como eu vou mostrar para essa criança o universo matemático. Então ali eu tenho que planejar sim a minha aula, eu tenho que ter todo um estudo, eu preciso, mas sobretudo eu preciso entender que eu não preciso que a criança tenha uma base para poder chegar com um determinado objeto de conhecimento. Ela precisa saber tudo a respeito de números para aprender geometria. Não, eu posso mostrar todo o universo para ela, porque isso é trabalhar por competências, e aí eu trabalho com a modelagem, que é garantido na BNCC, e ao mesmo tempo, depois eu ir fazendo o quê? Eu ir só aspiralando isso de uma maneira gradativa, para que quando ela olhar dentro dos livrinhos que ela tem, né, dentro dos materiais de estudo que ela tem, ela fala, a professora já conversou conosco a respeito. E o professor não vai sofrer tanto ao ensinar, né, e a criança não vai sofrer tanto ao aprender. Ela deixa de ser o bicho-papão. É verdade. Quando você traz aí a questão da oralidade, eu gosto bastante disso, porque é o momento de discutir sobre, né? É aquela roda de conversa, né? É algo que o aluno, ela pode trazer algo materializado para o aluno sentir aquilo, né? Então, quando você fala dessa oralidade, dessa intencionalidade, perceber, né, quão importante é o professor ter clareza do que ele vai ensinar e como ele vai ensinar, né? Então, de novo a ideia do planejamento, né? E pensar nos 3 momentos, né? O antes, o durante e depois. Como que eu vou formar esse meu estudante? E aí eu preciso planejar mesmo esses momentos, para que ele consiga, de fato, ser aí letrado em matemática. Exatamente. E consiga, né, ser esse protagonista nesse sentido, na aprendizagem de matemática, ele mesmo. Na verdade, é bem interessante. Então, palavras que hoje você traz e que me despertam muito. A ideia do letramento matemático, que eu trabalho mais em outra área, nos iniciais não domino mesmo. Então, é bem importante você trazer essa questão do letramento matemático, trazendo a oralidade, né, e a intencionalidade, para depois eu apresentar, não é, a questão técnica que você fala, né? Sim, aí eu começo a trabalhar a questão técnica e o objeto de conhecimento que eu preciso contemplar, mas primeiro o que? Eu desperto nessa criança a capacidade do raciocínio.
Maravilha. Isso é, e sobretudo, como você disse, o planejamento ele vai ser fundamental. Até planejar a minha aula com essa intencionalidade, explorando sempre essa oralidade, explorando sempre este momento. Então eu posso trabalhar a situação, problema, de diferentes formas. A gente deu alguns exemplos aqui, contando a turma, juntando os meninos e as meninas, usando ali as mesas para multiplicar ou para dividir, fracionando de repente um doce ou algo gostoso que o professor possa ter trazido para a turma, ou alguém da turma quis trazer para fazer uma partilha. Né? Eu posso fracionar aquilo, eu já começo a ensinar fração. Mostrando através do relógio o tempo de duração das primeiras aulas, ou quanto tempo faltaria para aquela aula que eles mais gostam, eles calcularem o intervalo de tempo daquela aula. Pensar nos ângulos da sala. O encontro das paredes, elas nos dão ângulos. Isso é maravilhoso. Então, ou seja, quanta coisa eu posso explorar desde o primeiro aninho. Eu preciso esperar a criança chegar lá na última série dos anos iniciais para poder ensinar isso? Não. Eu posso começar a explorar isso desde já. Se o letramento é um direito de aprendizagem, cabe a mim, enquanto educador, planejar as minhas aulas com essa intencionalidade, sobretudo, explorar toda a temática utilizando a modelagem. Que maravilha. Porque ali sim eu vou estar alicerçando esse meu aluno para quê? Para que quando eu traga a linguagem técnica do componente curricular, ele seja uma linguagem tão clara e tão fácil de se entender que ele não vai olhar para aquilo como um bicho de 7 cabeças. Ele vai olhar aquilo como algo que faz parte da vida dele. Quando eu for ensinar um ângulo, ele vai saber que o quê? Que o encontro de duas paredes resulta em um ângulo. Quando ele olhar para a mesa da casa dele, ele vai ver uma forma geométrica. Muda totalmente o olhar, né, cara? Muda. Porque aqui, só de você falar, né, você começa a olhar assim, olha isso aqui, né? Tudo, né? Eu lembro que a primeira vez que me falaram sobre o corpo humano, e aí tem ângulos, né? Todo o nosso corpo, assim, a coisa maluca, né? Aqui, o pescoço, assim, é muito maravilhoso. O gostoso disso é você começar a olhar para as coisas e ver a matemática em tudo. Você fica explorando mesmo. Eu fico imaginando uma criança lá nos anos iniciais começando a explorar esse ambiente. Exatamente. Isso é maravilhoso. Né? E o professor ele pode pedir isso dentro da escola, ele pode pedir para essa criança explorar dentro da casa, ele pode, como nós já falamos, valorizar as profissões da família, ele pode valorizar o percurso que a criança faz. É muito importante. Então, assim, não existe unidade temática a ser trabalhada nos anos iniciais, nós temos algumas, a matemática não se remete apenas a número. É importante falar que letramento matemático não se resume ao que? Você alfabetizar uma criança matematicamente com números, a ela saber fazer um registro numérico, não. É você mostrar para essa criança o quê? Que o contexto dela remete a todas as unidades temáticas pertencentes ao componente curricular. Então, eu não preciso necessariamente usar o letramento em favor dos números. Mas ele começa a pensar sobre. Ele começa a pensar sobre todas as unidades temáticas. E ali você vai fazendo o quê? Gradativamente, com sua intencionalidade, planejamento e resgatando tudo aquilo que ele está vivendo, você traz isso ao seu favor durante o processo de aprendizagem. Nossa, é muito interessante. Até fico com vontade de ser professora de matemática. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade na escola e que eu fico pensando como ensinar de uma maneira mais gostosa, tranquila, frações, né? Tipo 1/4, 1/3. Eu vim aprender depois de adulta, né? Assim, então é interessante porque eu fico lembrando como eu aprendi a desenhar assim, pintava. Mas aquilo para mim não fazia o menor sentido, mas tudo bem, eu memorizava. Depois, né, que você compreende, tem um inteiro e tem partes. Mas por que isso se tornou tão abstrato na minha mente? E aí eu peço para você, assim, trazer alguma atividade, trabalhando com alunos. Um exemplo, né? Eu não sou de matemática, mas me arriscando. Teria como fazer dessa maneira? Pedir para alunos saírem da sala, nós temos uma sala com... Hoje quantos alunos tem aqui? 25, agora 5 saem da sala. Como eu consigo
trazer esse exemplo com a questão de frações? É Sim, possível? eu consigo contextualizar com a própria criança, eu posso criar um projeto para isso, mas, por exemplo, trabalhando de uma maneira rápida. Vamos dizer que nessa semana a gente está numa escola e que chegaram os bilhetinhos, né? O bilhetinho que não vai ter aula, alguma coisa assim. Então, a sala tem 30 alunos e desses 30 alunos, a responsável, né, por enviar os bilhetes, a diretora, a coordenadora, a pessoa do apoio, ela esqueceu de enviar a terça parte. Agora se complicou. Aí já complicou, né? Então ela mandou só o que sobrou lá e falou que vinha depois. O professor olha e vê o quê? Qual seria a terça parte de 30? Seria o quê? Seria dividido o quê? A terça parte dividida. Exatamente. Então o professor não vai usar a terça parte, ele não pode. A turma, eu estou com uma quantidade. Quantos alunos tem na sala? 30 crianças. Se eu dividir esses bilhetes em grupos de 10, quantos grupos eu formo? 3 grupos. Então, o quê? Aqui eu tenho a primeira parte do grupo, a segunda parte e a terceira parte, ou seja, a terça parte. Eu recebi 20 bilhetes. Está faltando qual parte? A terça parte. Ah, tá. Então, eu posso estar usando o quê? A própria situação ali. Né? Posso também propiciar, de repente, na hora do lanche, um piquenique coletivo, onde que eu posso trazer um inteiro, um bolo, alguma coisa que as crianças gostam, e o que? Mostrar que a partir daquele inteiro eu vou fracionar ele e dali eu vou retirar as partes. E ali a gente vai fazendo o quê? O registro. Das frações. Das frações. E eles vão o quê? Registrando e comendo. Eu, Carla, gostava muito de trabalhar assim. Então, nas escolas que eu trabalhei, eu sempre falava, olha, a gente vai ter uma aula diferente, uma aula de piquenique, onde a gente vai fazer, e ali eu já ia o quê? Explorando essa questão. Eu sempre gostei muito de trabalhar ao ar livre com as crianças, então eu sempre fazia isso, e já aproveitava e já fazia outros movimentos com a criança. O mercadinho, eu consigo trabalhar a questão da fração no mercadinho. Por exemplo, eu tenho lá as embalagens, e aí eu mostro, por exemplo, a embalagem do café. Crianças, a mãe já falou para vocês comprarem um quarto de café? O que será que seria um quarto de café? Eu mostro as embalagens e mostraria o que seria o quarto do café. Seria a quarta parte de 1 quilo, 250 gramas. Então eu também posso utilizar o mercadinho ao meu favor para também trabalhar a questão da fração. E aí você ensina também a questão de medidas, gramas, né? O mercadinho, ele dá uma infinidade de trabalho. Eu posso trabalhar com eles a questão dos sólidos geométricos, dos poliedros. Eu posso trabalhar com eles, né? Sim, porque muitas embalagens vêm em caixas poliédricas ou caixas cilíndricas, aquela batata que caríssima do mercado, né? Ela é gostosa, mas assim, ela tem um formato cilíndrico com bolinho de papel higiênico, né? Então assim, eu trabalho os sólidos geométricos. Eu posso trabalhar com a criança a questão das grandezas e medidas, porque eu tenho ali medidas de capacidade, né, ou medidas de massa. Eu posso trabalhar com a criança até medidas de tempo. Por quê? Não tem prazo de validade? Então, por que tem aquele prazo de validade? Eu posso até ensinar para a criança o cálculo numérico a partir da data de validade. Então, eu pego lá uma embalagem de um achocolatado e ele está com vencimento para o dia 7 de julho. Certo. Que dia é hoje? Hoje é dia? X. Quantos dias faltam até o vencimento? E aí ele consegue trabalhar o que mesmo? Então, ali o que ele vai estar trabalhando? A questão da medida, a questão do tempo, porque ele vai saber o mês, ele vai ter que saber o mês, ele vai ter que saber o dia, e sobretudo ele vai aprender a calcular o quê? O espaço de tempo que falta a chegar. Além de tudo isso, eu consigo trabalhar o quê? Sistema monetário, trabalhando o quê? Números decimais, e está muito perto de fração. Eu vou trabalhar, quando eu trabalho com medidas de capacidade de massa, eu também posso trabalhar o quê? A fração. Porque dependendo da embalagem que tem, o produto que está nela, ele pode ser fracionado. Muita coisa, né? Dá para se trabalhar. Você ter um mercadinho fixo dentro da sua sala, você conseguir fazer uma arara com os produtos e falar, hoje é dia do mercadinho, e você explorar essa infinidade
de possibilidades, você tem todas as unidades temáticas num único projeto. Que maravilha. Mas isso precisa ter intencionalidade, né, Exatamente. E uma aula toda bem conversa, planejada. exatamente. O planejamento, a intencionalidade no que você quer contemplar vai fazer toda uma diferença, porque também não adianta tentar ensinar tudo de uma vez. As conversas, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser objetivas a um determinado ponto, uma determinada meta. Sim. Então eu vou, através desses momentos de conversa, explorando as boas perguntas, que eu vou despertando esse interesse pelo meu estudante. Olha, o que nós falamos aqui, quanta coisa, né, já pode ser observada pelo professor e que esse estudante ele vai crescendo mesmo ali, né, vai criando autonomia, na verdade, autonomia para desenvolver esse conhecimento Para ser matemático. o seu próprio protagonista do Isso. seu processo de aprendizagem. Exatamente. Então, mas para isso eu preciso ter essa intenção, né, Carla? As minhas aulas precisam estar voltadas com essa intenção. Agora, eu não posso simplesmente preparar a minha aula sem levar em conta tudo isso que você falou, né? Que esse estudante tem esse direito, né? Você traz isso muito claro em relação à BNCC. E eu gosto bastante disso. Porque assim, eu enquanto professora de matemática lá nos anos iniciais, então preciso ter um olhar diferenciado. Eu não sei ainda, então eu vou buscar, né? Eu vou procurar conhecer mais sobre isso. E a minha aula, né, vai ser prazerosa, inclusive, para mim, né? Porque quando eu aprendo a desenvolver aulas diferentes, as aulas ficam mais leves, até para o professor, não é isso? E aí o aluno aprende e o professor fica mais tranquilo e fica feliz, né? Porque nós, professores, qual é a nossa maior felicidade? É ver o fruto do nosso trabalho. Isso. Eu acho que sobretudo é ver o fruto do nosso trabalho. Muitas vezes nós temos essa falsa ilusão que para se ensinar matemática precisa ser um matemático. Eu sou da área de humanas, eu era uma professora que me sentia frustrada, porque eu vinha com a parte técnica e os meus alunos não viam sentido. Quando a matemática começou a fazer sentido para mim, ela passou a fazer sentido para as outras pessoas, para os aprendentes que estavam comigo. Então, eu acho que essa lição da nossa conversa de hoje, o professor, a matemática precisa fazer sentido para ele. Então, eu acho que ouvindo a nossa conversa, eu gostaria que quando eles estivessem ouvindo, eles começassem a olhar ao redor deles e vissem como o universo matemático está dentro de nós. Nós não estamos nele, ele está dentro de nós. E ao nosso redor há inúmeras possibilidades de se matematizar o letrando. Essa é a palavra. Eu alfabetizo letrando, eu matematizo letrando. E ali o professor é o quê? Com a criatividade, que já é um dom da profissão, vai ficar muito mais fácil o planejamento das aulas, explorando a oralidade e tendo a intencionalidade dentro desse processo oral para que a parte técnica, o objeto de conhecimento a ser contemplado dentro de cada ano série, consiga ser consolidado. Que maravilha, né, Carla? E aí a matemática deixa de ser o bicho de sete cabeças. Exatamente, que nunca foi. Nunca foi, né? Como dizem todos, a história tem dois lados. Então eu estou contando o lado bom da matemática, o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária, quando todos nós, hoje, desconstruímos aquela frase, para que eu vou usar a matemática na vida? A matemática, ela é a vida, né? Galileu já dizia isso, que matemática eu não lembro exatamente a frase, mas era matemática é o código no qual Deus escreveu o universo. Que coisa mais linda, né? E é isso, nosso bate-papo foi extremamente maravilhoso, eu aprendi muito e a matemática, de fato, é como se você tivesse aberto assim, uma cortina em relação à matemática que estava escondida. Quero te agradecer demais a sua participação, aprendemos muito. Eu, particularmente, vou assistir, né? Porque eu quero ouvir novamente, anotar, porque aqui eu não pude, eu adoro anotar, eu vou anotar tudo isso que você falou. Qual o nome da autora mesmo que você citou? A Kátia Stocco.
Ela já trazia essa vertente antes mesmo da BNCC. Então, é maravilha você... A Delia Lerner também já traz. Isso, né? Ela já traz muita coisa a respeito de como a gente propiciar condições para que a criança traga suas hipóteses. Ai, Carla, muito obrigada. E você, se você ficou mais interessado, nós temos aí o curso da Carla. A Carla dará esse curso para nós na Viagas. Olha! Letramento matemático. Se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, ou pelo site, ou pelo celular, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Agendar aí o nosso grupo aí, né, Carla? A Carla faz parte aí, ela terá esse curso de letramento matemático. Eu espero que nós venhamos ter muitos professores aí se especializando, né, Carla? Esse é o nosso objetivo. Eu peço então que você faça suas últimas considerações. Bom, foi um prazer ter esse momento, esse bate-papo. Espero que essa conversa de hoje seja uma conversa de desconstrução, até desse medo que se tem de se ensinar matemática, de se aprender matemática. E que daqui para frente ideias surjam, professores se sintam mais livres para se trabalhar, para produzir e consigam resultados através desses pequenos exemplos que a gente deu. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Visite as nossas redes sociais, dê o seu joinha e até o próximo bate-papo.